Vamos então iniciar com a oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer. Oh, meu As Deus. dificuldades são bastantes, não são poucas não, mas te agradecemos porque em cada dificuldade aprendemos a depender de ti, a depender da tua graça, a depender da tua misericórdia, a depender da tua poderosa mão em nosso meio. Por favor, Senhor, continua conosco, não nos deixa, não nos abandona, não nos deixa à deriva, Senhor. Nós somos carentes da tua ação, nós somos carentes da tua misericórdia, nós somos carentes, somos dependentes de ti. Abençoa esta classe do curso médio, que tem passado, está passando por algumas pequenas ventanias, Tá, mas com Jesus no barco vai haver paz, tudo vai bem. haver bonança, vai haver a regularização, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Precisamos avançar neste curso, Amém, Jesus. não olhar para trás. É muita luta, é muita dificuldade, é É muito mesmo, Deus. empecilho, mas a gente Dá vai glória a vencer. nós. Vamos vencer, vamos vencer. No Em nome de poderoso Jesus. nome de Jesus. Há muito tempo eu não tinha uma experiência tão difícil como Em levar um nome curso de Jesus. adiante, mas nós vamos vencer Em nome juntos de no Jesus. poderoso nome de Jesus. Obrigado. Ser conosco, abençoando esta aula, abençoando a aula do nosso irmão Kleber ali com o bacharel, que a tua bondade e misericórdia seja conosco de uma forma toda especial. Oramos e te agradecemos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Muito boa noite mais uma vez, a paz do Senhor aos irmãos. Graças a Deus, estamos aqui, né? Difícil demais às vezes, parece simples, né? Só apertar o botãozinho e pronto, não é assim não, né? Mas é batalha, é luta, né? Se fosse apertar o botão, acho que toda hora agitaria apertaria o botão, já estaria resolvido o problema. Mas graças a Deus. Bom, antes de começarmos a aula, deixa aqui eu dar uma satisfação aos irmãos. Eu postei um gabarito errado lá no grupo, tanto que já deletei. É um gabarito errado, é relativo a Cartas Paulinas 2, né? Eu me dei conta a coisa de menos de meia hora, antes de entrar com vocês, que eu fui hackeado, mais uma vez, só Deus na causa. Eu fui hackeado e eu ainda tenho que. E os hackers são engraçados, eles brincam comigo, né? Eles não deletam os meus arquivos, eles embaralham, fazem viajar dentro do meu computador. Meu computador é enorme, né? É um computador de 6 tera. É um computador feito por medida, tanto que eu paguei um pouquinho caro. Então, ele tem 6 teras de tamanho. E para encontrar um arquivo num computador de 6 teras, faz uma ideia, dá um tempinho, dá um trabalho. Então, me comprometo com vocês na próxima semana, no máximo, eu já fazer a postagem do gabarito, do questionário e também das perguntas que tínhamos que corrigir hoje, tá? Porque, infelizmente, eu percebi que em torno de 10 a 15 arquivos foram embaralhados. Então, eu tenho que tomar tempo e procurá-los. Outra coisinha também, esses últimos dias eu estou um pouco, assim, agoniado, porque minha esposa piorou. Teve uma recaída no estado de saúde dela. Ontem passamos 7 horas e meia na emergência de um hospital aqui perto de casa. E possivelmente amanhã, em uma consulta com o ortopedista, possivelmente pela médica de emergência, minha esposa, talvez, não sei ainda, vou saber isso amanhã, depois dessa consulta, terá que fazer uma cirurgia de emergência. Aí vem outra dificuldade, né? Que uma cirurgia de emergência aqui, pela ideia inicial que a médica da emergência nos deu, custaria, neste caso, entre 300 a 400 mil dólares. E o nosso seguro não cobre. Então, Meu nós estamos Deus do céu. nós estamos passando um processo complicado e minha esposa está drogada, ela está tomando Oxycontin por 5 dias, né? Que é talvez já ouviram falar dessa droga, ela é 10 vezes mais potenciada que a morfina. Porque minha esposa passou dores insuportáveis durante 2, 3 dias seguidos. E ontem ela não aguentou nem um pouquinho, então tivemos que cair na emergência. E o MRI que ela fez detectou a ruptura de ligamentos e de nervos por causa da fratura que ela sofreu há 2 anos e meio atrás e houve a negligência, né, no atendimento aqui e essa negligência, como alguns de vocês sabem, foi que deu a nossa legalização. Né, nós estamos esperando a qualquer momento sermos citados pelo juiz para uma audiência e aí recebemos o fechamento
da nossa legalização por causa desse acidente. Então eu peço as orações dos irmãos, né? Minha esposa agora está acamada, não tem mais, perdeu a mobilidade, ela até estava se movendo bem, mas de sexta a sábado para cá, pelas dores, ela está agora parada. Tá difícil, né? Meu filho vai ficar essa semana em casa, né? Porque tá preocupadíssimo, ver a mãe gritando de dor. Tá drogada, tem, mesmo drogada, ela sente muita dor ainda. Então, me ajudem, por favor, com as suas orações. O nome da minha esposa é Maria Luísa, para que Deus, amanhã, nesta consulta, nos dê uma luz, né? Porque 300, 400 mil dólares nós não temos, nosso seguro não cobre. Então, vamos ter que buscar uma solução. E para Massachusetts, como eu pensei ontem, não tem como, porque teríamos que fixar residência. E aí, para nós hoje, é completamente impossível. Então, vamos buscar em Deus uma solução para ver como essa situação pode se resolver. Me desculpe estar compartilhando isso com vocês, mas isso está me incomodando bastante desde ontem. Desde ontem. Eu não dormi essa noite bem, né? Minha esposa dormiu mais ou menos, drogada, mas seja o que Deus quiser, né? São as provinhas que Deus está aí nos permitindo passar. Tá bom, meus irmãos? Então eu me comprometo até no máximo a próxima semana postar no grupo da segunda-feira as respostas dos exercícios, né? Porque do jeito que minha cabeça está com essa situação de minha esposa, eu estou um pouquinho nas nuvens. Tudo vai se regularizar. Com a graça de Deus, vai se regularizar. Deus vai dar uma solução, uma saída. Eu não posso, claro, prejudicar o andamento da escola com os meus problemas pessoais, mas lamentavelmente se trata de minha esposa. Ou se acontecesse com meu filho, ou com o filho de vocês, ou com a esposa de vocês, ou o esposo, claro, a cabeça para de funcionar normalmente, né? Você fica com aquela coisa pensando, 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 mas Deus vai dar graça, a gente vai sair dessa e a gente não vai deixar com que vocês fiquem na mão. A gente vai procurar equilibrar da melhor maneira possível, né, as nossas situações pessoais para não atrapalhar o funcionamento da escola. Mas vamos lá. Agradeço a compreensão de vocês, tá? No finalzinho, vou pedir um de vocês para estarem orando, né, pela minha esposa, pela nossa casa que está passando por essa ventania. Mas nós vamos vencer essa ventania no nome de Jesus. Vamos à página de número 28. Continuando a estudar a Epístola aos Romanos. Eu quero fazer um resuminho. Eu creio que eu já postei lá no grupo um grupo de slides sobre a Epístola aos Romanos. Se você perdeu, vai lá no grupo. Se não encontrar, me fala que eu posto no teu privado, no privado da pessoa que perdeu, tá? Mas tá lá no grupo, né? Um grupo de slides. Irmão, isso já encontrou com certeza. Nessa parte ele tem olho de águia, né? Ele já viu, encontrou, salvou, não deixou passar, tá? Mas se alguém não está encontrando, só me deixa saber que aí eu posto o mesmo slide no seu pessoal, no seu privado. Você tem que ter esse slide porque ajuda a compreender a matéria de uma maneira mais resumida, mais compacta. Então vamos usar esse slide só para trazer um pequeno resuminho do que nós temos estudado até o momento sobre a Epístola aos Romanos. Vamos lá então? Isto, perfeito. Deixa eu ajustar aqui a telinha. Ok, maravilha. Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Todos? Isto. Perfeito. A carta aos Romanos, segundo os historiadores, foi escrita no inverno dos anos 57 a 58 depois de Cristo. A foto que você vê aí é o Coliseu de Roma, conhecido como Anfiteatro Flaviano. Aqui nós temos a visão das cartas paulinas, né? São 13 cartas, né? Romanos, as duas, aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas, aos Tessalonicenses, as duas, a Timóteo, Tito e Filemon. Obviamente, as outras epístolas não são paulinas, né? São chamadas epístolas pastorais e gerais, certo? Nós vamos estudar em uma outra ocasião, mas aqui nós temos a visão especificamente das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que foram um total de 13. Romanos mostra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios. Revela também que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica a ter comunhão
com ele. Então, nós, como pecadores, no meio do caminho, um grande abismo estava aberto, abismo este que não nos permitia nos aproximarmos do Pai Celestial. Mas Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, estabeleceu esta ponte, esta comunicação direta com Deus Pai. Na Epístola aos Romanos, aprendemos que a natureza adâmica, onde a parte de Adão, que domina o velho homem, é destronada pela fé em Cristo, que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã. A palavra-chave desta epístola aos Romanos é a justiça de Deus, e Romanos 1,17 é o seu versículo-chave que nos diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1,17. O autor já sabemos, né? E há um consenso entre teólogos e biblistas que a Epístola aos Romanos é de autoria de Paulo, está lá em Romanos 1:1. O argumento que nega a originalidade desse registro não tem credibilidade entre os estudiosos do Novo Testamento. Então, por unanimidade, todos os teólogos e biblistas, né, são os estudiosos especializados no estudo da Bíblia Sagrada, não tem dúvida, Paulo é o seu autor. Ela é universalmente escrita, né? Por quê? Porque está declarada em sua costumeira saudação, de acordo com Romanos 1:1, fatos históricos, né? Lá em Romanos 1:15, 15 e 24, nos diz que Paulo queria ir a Roma e a caminho para a Espanha. E em Romanos 15, 26 ao 33, fala da coleta feita em favor das igrejas empobrecidas de Jerusalém. Então, nós sabemos que Paulo escreveu esta carta, mas com auxílio de um secretário, né, que na época era chamado de amanuense ou escrevente, chamado Tércio. Romanos 16, 22 nos deixa claro, né, que Tércio foi o seu amanuense ou escrevente, ou, na linguagem de hoje, o secretário, né? O costume da época, olha que interessante isso aqui, permitia que o amanuense, né, não tem nada a ver com o nascido em Manaus. Um outro aluno de uma outra turma pensou que amanuense era nascido em Manaus, Amazonas, não. Vai ser uma linguagem técnica, estou deixando claro, tem nada a ver com Manaus, amanuense, Manaus. Não, não, não. É uma linguagem técnica que designa, né, um secretário daquela época, né? Então, o amanuense tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo, né? Para ser melhor conhecido nos dias de hoje, ou secretária, como eu estivesse ditando uma carta para um secretário que está escrevendo em meu nome. Assim foi Tércio. No mundo antigo, no greco-romano, escrever carta era uma prática comum. Servia para fazer pedidos a um superior ou dar ordens a um subordinado, ou manter relacionamentos. Os livros do Novo Testamento são cartas. 21 livros, né, do Novo Testamento, né, dos 27, 21 são cartas ou epístolas. Os ricos mandavam suas cartas por escravos, os pobres pelos amigos e o império pelos agentes. Era comum usar um amanuense para escrevê-las. O conteúdo das cartas daquela época, qual era? Uma palavra de abertura, o corpo da carta e uma conclusão pessoal. Com base nesse fato, alguns críticos têm argumentado a respeito da autenticidade de certas passagens da carta aos Romanos, atribuindo-os a uma autoria não paulina. Todavia, o teor de Romanos não deixa dúvidas de que todo o seu conteúdo reflete o estilo de Paulo escrever. A autoria de Paulo da carta aos Romanos é universalmente aceita. Por causa de quê? Primeiro, suas referências próprias, tais como de ser apóstolo entre os gentios, conforme Romanos 15:16, Efésios 3:7-8, Colossenses 1:27 e Gálatas 1:16. Suas referências a pessoas de conhecimento comum, tais como Febe, Priscila, Áquila e Timóteo, que se tornam elo importante entre o escritor e os destinatários. E já repetindo o que eu já falei,
Paulo ditou a carta e Tércio a escreveu, de acordo com Romanos 16, 22. Paulo escreveu aos Romanos, provavelmente entre os anos. Aqui uma polêmica entre os historiadores. Uns dizem 56, outros 57, outros 58 depois de Cristo. Fico com as três datas: 56, 57 ou 58 depois de Cristo, quando se encontrava na próspera cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Paulo permaneceu pelo menos 3 meses na Grécia por ocasião da sua última visita a Jerusalém, de acordo com Atos 20, versículo 3. O livro de Atos nos mostra que foi em Corinto, cidade grega, que Paulo montou seu centro de atividades missionárias. Em Corinto, Paulo ficou hospedado na casa de seu fiel amigo Gaio. O mapa que vocês estão vendo aí é um mapa satelital mostrando a Grécia, onde está passando a mãozinha, né, do meu cursor. Ao lado, a capital da Grécia, a cidade de Atenas. Aqui embaixo, o grande, enorme mar Egeu, que se conecta direto com o Mediterrâneo embaixo. E a flechinha vermelha apontando para onde? Para a cidade de Corinto, nesse pedacinho da Grécia chamado Acaia. É uma cidade maravilhosamente linda e histórica nos dias de hoje, permitindo Deus, em novembro do próximo ano, hoje há 13 meses, eu estarei levando um grupo de 45 a 48 irmãos, dentre os quais quase a metade do nosso grupo de alunos, para visitarmos a Grécia e Turquia. E vamos fazer a caminhada do apóstolo Paulo, né, para os irmãos terem uma ideia de como foram e como são até o dia de hoje essas cidades, algumas tremendamente preservadas no tempo, né, como Corinto e Atenas. Eu as conheço, já estive lá há meses, né, fazendo pesquisas arqueológicas e históricas, então, para alguns vai ser um sonho de louco levar esse grupão de 45, 48 irmãos que já têm, graças a Deus, seus green cards e cidadanias, então teremos 15 dias só rodando dentro da Grécia e da Turquia, né? Mas depois eu vou falar de detalhes. Quem tem aí seu documento e quiser se dispor aí conosco, vai ser na segunda metade de novembro de 2025, né? Eu vou ser o guia dessa viagem que vai marcar muita gente, né? Que tem um sonho de conhecer as cidades bíblicas, tanto da Grécia como as cidades das cartas do Apocalipse ali na Turquia. Vamos lá. Os destinatários, alguns intérpretes, ao escreverem a respeito da Epístola aos Romanos, a classificam como sendo de natureza temporal, ou seja, não depende do tempo e da época. Eles não estão errados, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e, como tal, transcende as barreiras do tempo. Romanos 1,7 nos mostra de modo bem claro o destinatário da epístola, que diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem seria, pois, todos que estáis em Roma? É a pergunta que fazemos. Há uma disputa sobre os reais destinatários desta carta. Preste atenção que isso aqui é interessante e curioso. Alguns argumentam que Paulo escreveu para os judeus radicados em Roma, enquanto outros defendem os cristãos gentílicos como sendo esses destinatários. Porém, Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja formada pela combinação de tanto de judeus como de gentios. Estima-se que esse texto tenha sido escrito, como já falei, né, no inverno de 57, 56, 57 ou 58 depois de Cristo. Estando Paulo aonde? Em Corinto, Acaia, Grécia, na casa de seu amigo Gaio, ao final de sua terceira viagem missionária aos territórios que margeiam o Mar Egeu e às vésperas de partir para Jerusalém, levando a oferta para os crentes pobres. Na época não tinha Zelle nem Vemo, então tinha que levar na mão. É uma viagem longa para levar essas ofertas para os crentes pobres. Está lá em Romanos 15, 22 ao 27. O portador é uma senhora chamada Febe, de Cencreia, subúrbio de Corinto, que estava de saída para Roma. Então foi Febe que levou essa oferta.
Como não havia serviço postal particular no Império Romano da época, as cartas eram enviadas por viajantes de confiança. Entendendo que concluíra seu trabalho evangelístico na região da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia, com a fundação e estabelecimento de muitas igrejas e entregues essas a seus pastores e líderes, Paulo planeja ampliar seu horizonte de evangelização. Queria campos novos para evangelizar para Cristo, não querendo edificar sobre o fundamento alheio, Romanos 15 e 20. Decidiu ir à Espanha, a mais antiga colônia romana do Ocidente. Na época, a Espanha era chamada de Bética, ou Baética, né, como se escreve no latim. Ou seja, Paulo tinha ética, não pregar em cima de um lugar que já estava evangelizado, né, como hoje é comum, né, abrir uma igreja a cada quadra. Com todo respeito, eu falo isso, né? Aqui em Orlando, não sei aí em Massachusetts, na região dos Irmãos, mas aqui parece que são 6 igrejas coladas uma ao ladinho da outra, né? Aqui perto da minha casa tem uma avenida chamada South Kickman Road, e você conta, sem exagero, irmão, são 6 igrejas brasileiras dentro de um raio de 2 milhas. Impressionante. Você conta certinho, 2 milhas, e você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, 6 igrejas brasileiras. E estranho que tem 3 coladinhas numa distância de menos de uma quadra. Dá para entender isso? Não quero entender, porque se eu tentar entender, eu vou ficar louco. Porque, infelizmente, mas Paulo não. Paulo tinha uma ética tremenda e nunca pensava em abrir uma obra perto de outra que já tinha sido aberta, por um respeito, né? Isso é uma coisa natural de um servo de Deus que tem uma visão de reino, não uma visão limitada. Mas aí da Espanha também lhe daria a oportunidade de realizar um sonho, um antigo sonho. Como cidadão romano por direito de nascença, lá em Atos 22, 28 nos ensina, ele ainda não conhecia Roma. Interessante isso, né? Dizem que Paulo foi a Roma e tanto isso. Seria então unir o útil ao agradável, passar por Roma em seu caminho para a Espanha. Na verdade, Pedro também foi uma pessoa que teve uma certa dificuldade de estar em Roma, né? Mas, segundo os historiadores, há uma polêmica se ele morreu de fato em Roma, crucificado, ou morreu na Babilônia. Fico com os registros de Suetônio, o historiador, que dizem que ele morreu na Babilônia, ou seja, Pedro nunca esteve, na verdade, na cidade de Roma, senão Paulo. Seu objetivo era preparar os cristãos de Roma para a sua chegada. Esta igreja formara-se provavelmente dos romanos que haviam estado em Jerusalém no dia de Pentecoste, Atos 2:10. Nesse período de 28 anos, olha que interessante, 28 anos, a igreja cresceu com cristãos provindos de vários lugares, sendo alguns deles amigos e discípulos de Paulo. A carta serve como uma carta de apresentação na qual o apóstolo expõe de forma sistemática sua compreensão do Evangelho de Cristo, do qual se chamava apóstolo. Ele não chegará a Roma senão 3 anos depois de sua famosa carta. Anotem isso, né? Depois que Paulo escreve aos Romanos, não é imediatamente que ele chega a Roma, passam-se 3 anos. Então, perto do ano 60 depois de Cristo, que ele finalmente toca os seus pés na cidade de Roma. Esta é a forma literária, conteúdo e propósito. Eu não quero falar muito detalhes sobre isto, né, porque já estamos estudando, né, no transcurso da apostila. Então, a apostila ela dá mais detalhadamente. Mas se você quiser usar o slide para resumir a visão da apostila, é válido, porque você vai encontrar, inclusive, respostas das perguntas e dos exercícios que ainda vamos postar, tá? Então, sugiro que vocês leiam, né, porque essa parte aqui é a forma literária, conteúdo e propósito. Muito interessante o conteúdo e as temáticas, né? Pecado, graça, salvação, justificação. Depois Paulo mostra a necessidade espiritual que judeus e gentios e toda a humanidade tem da salvação de Deus, não é? É destacado também o resultado prático do evangelho na salvação do crente. Fala que a salvação ela alcança os 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. A última sessão que vamos estudar, né, mostra Paulo, o lado prático do Evangelho na transformação de vidas, que vai do capítulo 12 ao 15. Fala do propósito, fala da base para as missões, né? A carta aos Romanos, ela tem uma base muito forte para a obra missionária, né? Começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
e tem a base final dentro da carta aos Romanos. Também é uma carta que fala da defesa da fé cristã, né? Que cria-se uma matéria chamada apologética. Alguns dos irmãos já estudaram, outros não. E aqui é o esboço que está dentro da apostila, né? De como funciona ou como está descrita a carta aos Romanos. Muito interessante, então eu sugiro também a leitura deste slide que fala dos testemunhos da história, fala da mensagem da carta aos Romanos. Nós procuramos fazer um estudo um pouquinho detalhado também dentro dos slides para ajudarem os irmãos a terem uma boa visão, né, da carta aos Romanos. É uma visão bastante interessante. Lamentavelmente, o tempo não nos permite um estudo mais detalhado. Mas vamos continuar na apostila, que a apostila também traz uma visão bastante compacta e direta. Vamos lá. Nós estávamos estudando na aula passada sobre a justiça da fé versus justiça da lei. Nós paramos no tópico, né? Assim, a obediência necessária para ser justo pela lei é a obediência sem falha. Página 28, para quem está ainda perdido. Página 28, lá embaixo. Justiça da fé versus justiça da lei. Já se encontraram, gente? Alguém está perdido aí no caminho? Isso, todo mundo se encontrando, né? Que se alguém tiver perdido, me grita, porque eu vou colocar aqui um farol bem forte aqui na frente da tela para vocês enxergarem o que está escuro aí no caminho de vocês. Mas nós vamos chegar lá, agora naquela bolinha lá embaixo, que diz, porque todos os homens pecam. E esta justiça é impossível, ou seja, nós, em nós mesmos, não temos acesso a uma justiça perfeita. É impossível. Nós, em nós mesmos, está bem claro isso aqui? Eu não tenho condições de ter ou viver uma justiça perfeita. Irmão Wilson, por mais que ele se esforce, ele não tem condições de ter ou viver uma justiça perfeita. Irmão Kleber, por mais que ele se esforce, qualquer um de nós, por mais que nos esforcemos, você pode orar, se estourar de fazer jejum, nenhum de nós conseguiremos viver ou termos uma justiça perfeita em nós, a menos que nós creiamos no sacrifício perfeito que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então quando nós cremos no sacrifício perfeito que Jesus alcançou na cruz do Calvário, como diz a própria carta aos Romanos, a justiça de Cristo é em nós o quê? Imputada. A palavra imputada quer dizer transferida, compartilhada. Então, se existe hoje algum tipo de justiça em mim e em cada um de nós, não é por nós mesmos, não. É por causa da justiça dele, de Cristo, que foi a nós imputada ou transferida na base do seu sacrifício na cruz. Alguém está me entendendo, gente? Eu não tenho, naturalmente, nenhum de nós temos naturalmente a esta justiça, mas se hoje temos esta justiça, é por causa do quê? Do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. E a boa notícia, está aqui na apostila, a justiça da fé, ela está à disposição de todos nós. Ela é acessível. Romanos 10, 6 ao 10. Vamos ler esse texto? Ela é maravilhosa. Romanos, carta aos Romanos. Eu lamento que poucas pessoas, poucas igrejas separam tempo na semana para fazer um estudo profundo desta carta. A igreja que faz isso vai sair num lucro tremendo, porque é a epístola que resume todo o plano de salvação. E acredite, tem pastor que não conhece nem 10% do plano da salvação, que dirá uma congregação inteira. Então, a carta aos Romanos é uma pedida muito boa de se fazer assim um estudo bíblico em série, que leva até 6 meses, né? Eu já participei no Brasil de uma temporada de 6 meses, todas as terças-feiras, 2 horas, falando sobre a carta aos Coríntios. E você pensa que esgota o assunto? 16 capítulos em 6 meses ainda fica curtinho, porque é um conteúdo muitíssimo rico. Então aqui a gente está resumindo, olha, demais,
falar todas as 13 cartas de Paulo em 7 aulas é um assassinato em mão armada. Então a gente não tem como fazer mais longo, né? Então, é o tempo que a gente conseguiu encaixar 7 aulas, né? Um pouco mais, quase 2 meses, estudando, né, as cartas paulinas, né? Mas a riqueza de estudar as 13 cartas de Paulo é uma riqueza tremendamente infinita. Vamos lá. Romanos capítulo 10, do verso 6 ao 10 diz o seguinte: Mas a justiça que é pela fé que diz: Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, que se a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse texto é exatamente aquilo que eu falei na aula passada, aquele que os irmãos vão se lembrar. A expressão que muitos usam, estão usando há mais de 100 anos, aceita Cristo como teu Salvador, não tem base bíblica. A expressão correta é confessa Cristo para tê-lo como Senhor e Salvador. Não tem essa de aceitar Jesus, porque isso não tem base bíblica. Isso é um jargão que foi pregado, começou a ser anunciado há mais de 100 anos e pegou e colou, como diz a garotada aí fora, colou. E agora? E agora para descolar esse negócio? Você tem que apresentar uma base bíblica. E a base bíblica é essa que acabamos de ler. Não tem essa de aceitar Jesus. Não, porque Jesus não é mercadoria. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Para que os nossos pecados sejam redimidos, limpos e perdoados, nós temos que confessá-lo como Senhor e Salvador. Porque nos ensina isso com toda a abertura. O problema é que eu não sei de onde tirou essa ideia de aceitar, porque se tivesse um texto bíblico que disse aceitares a Jesus como teu Senhor e Salvador, amém. Aí tudo bem. Se tem um texto bíblico direto e objetivamente falando de aceitar, tudo bem, até encaixa. Mas não existe nenhum texto bíblico. Se você encontrar, me avisa. Mas até hoje eu estou batendo cabeça há mais de 50 anos e não encontrei nenhum texto no Novo Testamento que fale sobre aceitar a Jesus, mas sim confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. É um jargão, né, que começou a ser ensinado sem uma base bíblica há mais de 100 anos, mas colou. E agora, para descolar isso, está difícil, né? Até semana passada eu estava ministrando numa igreja hispana, até entre os hispanos tem essa ideia, ficaram escandalizados. Não há como afetar a Cristo, mas me mostra o versículo. Se você me dá pelo menos um, ou pelo menos 3, aí eu me dobro. Mas não tem nenhum, nem 2, nem 3. Mas o confessar, sim. E essa é a base, né? De confessar para receber o quê? A remissão e o perdão dos nossos pecados. Está entendido essa parte, gente? É uma questão de interpretarmos a situação da maneira correta, baseado no texto. Se não existe texto, e se o texto não fala em aceitar, então vamos deixar de lado o aceitar. Eu sei que para mudar isso na mentalidade da maioria das igrejas vai tomar tempo. É muito complicado. Então você tem que ir bem devagarzinho, sutil e procurando abrir a mente da igreja de Cristo, mostrando os textos. Porque texto fora de contexto gera o quê? Lembra-se desse ditado? Texto fora de contexto vai gerar o quê? Vamos ver se alguém se lembra. Ou só eu que sou o mais antigo de todos que não consigo saber esse é um ditado que eu aprendi há 50 anos. E olha que eu não estou tão velho para isso, por favor. Detesto. Pretexto, olha lá, irmão Wilson tá no meu time, né? Nós estamos no mesmo time da idade, né? Tô com 65. Irmão Wilson está lá com os 18 dele, a pastora Darlete está com 19, a irmã Eni está com 20 aninhos, eu tô com 65. Graças. Então vocês têm toda a razão em não lembrar desse provérbio, né? Mas o irmão Wilson, lá com os 18 dele, se lembrou, né? Olha, parabéns, irmão Wilson. Texto fora de contexto gera um pretexto. Então vamos trabalhar Gente, teve com carrinho, né, textos. Mani? 18, Eu estou batalhando, vamos meus deixar irmãos, quieto.
Estou tentando voltar aos 18, mas tá difícil. Eu fecho os olhos, finja que você tem 18. Mas quando eu sinto as costas doer, os dedos doerem, eu falei, meu Deus, eu não tinha isso com 18 anos, não. Eu caminho 2 horas, parece que a língua vai lá pro dedão do pé. Eu falei, tem misericórdia, pai. Será que eu não tenho 18 anos? Não. Aí uma vozinha fala lá dentro de mim, você tem 65, rapaz. Te converte. Você tem 65. Mas graças a Deus, não posso me queixar, não, irmãos. Mesmo com os meus pequenos probleminhas de saúde, a gente está batalhando para manter um pouquinho a nossa forma, né? E tentar fazer alguma coisa para o nosso Deus. Mas graças a Deus. Vamos voltar então. Essa justiça, como já estamos aqui aprendendo, ela é acessível, né? Independente de uma busca longa e difícil. E não requer atos heróicos. É como os católicos, né? Fazem penitência, sobem 365 degraus de uma igreja que tem lá no Rio de Janeiro, chamada Igreja da Penha. Fazem doideira para estarem próximos do nosso Deus. Mas nós não precisamos fazer isso. Precisamos demonstrar o quê? Quebrantamento, arrependimento, entrega, mostrar um coração humilde, um coração de criança. E olha que o nosso Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, ele é misericordioso. Um exemplo, é só um exemplo. O Kleber pintou e bordou o 7, o 14, o 21, o 28 e o 35. Mas pensa num cara que pintou e bordou. Kleber da Silva, tá lá, tomando até um copo d'água para tomar fôlego. Fez o que fez. A sociedade não perdoa o Kleber. Não, esse camarada é um sem vergonha, fez isso e aquilo, aqui, pintou e bordou. Mas aí o Kleber se aproxima com o coração quebrantado, humilhado, derretido. Senhor, pensa num cara ruim, sangue ruim. Eu, Kleber, assim. Isso aqui é um exemplo. Estou falando que o Kleber. É isso não. Pensa num cara ruim, meu Deus. Eu fiz isso e isso e aquilo. Sabe que eu pintei e bordei, mas estou aqui, ó, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo a minha necessidade de perdão. Eu te peço, me ajuda. E aí o que acontece? O Espírito Santo vem. Entra no coração do Kleber. O Kleber chora igual a criança. Confessa. Eu confesso que tu és o meu Senhor e Salvador. Reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário. Irmãos, é simples. A salvação chegar às nossas vidas. Nós que complicamos. Nós, seres humanos, é que complicamos. Mas é muito simples. É só confessar e reconhecer o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e depender da graça dele que nós vamos continuar. Ou você pensa que eu e você servimos a Deus porque nós somos fortões, temos capacidade para vencer os desafios? Vou provar vocês agora com um. Eu poderia dar aqui 37 textos, mas o tempo não vai me permitir usar esses 37 textos, mas vou dar um só. Abra lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. Anote aí, para você entender que a gente não tem em nós, não temos em nós força suficiente para servir a Deus. Quem pensa que está servindo a Deus pelo seu muque, pelo seu braço forte, é enganadice. É pelo poder de Deus mesmo, é pela graça de Deus que em nós tem operado. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Alguém pode ler aí, por favor, em voz alta, abrir o áudio e ler em voz alta. Filipenses 2, 13. Filipenses 2:13. É, Vamos estar lá achei. vamos entrar na Porque mesma Deus, página? Sim. porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É esse? Uau! Exatamente. Olha que coisa linda. Porque Deus é o que opera em vós. Tanto o querer, a vontade dele em nós, ele opera. Como efetuar, ou seja, o fazer. Segundo a sua boa Boa vontade. Isso quer vontade. dizer que nós não temos vontade própria no momento que nós nos entregamos a Cristo. Quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, render-se, o que é render? Soltar-se aos cuidados dele. Se ele é Senhor e Salvador da nossa vida, ele tem que ter o controle completo. Concorda comigo? Se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador depois da confissão e diga: Senhor, me deixa 40% da minha vida, eu te dou 60%, não vale. Ou se você quiser negociar, eu te dou 30% e eu fico com 70%. Deus diz: não vale.
Não, mas eu vou fazer o seguinte: eu te dou 20, eu fico 80. Não, não funciona. Tem que dar 100, nós temos que entregar 100%. Pode ficar nem 5, nem 1%, 100. No momento que entregamos 100% da nossa mente, do nosso desejo, do nosso querer, dos nossos projetos. Pastor, isso é difícil. Eu sei que é difícil. Podemos levar uma vida inteira, às vezes, em alguns casos, para nos entregarmos completamente para Ele. E é estranho isso, né? Tem pessoas que levam a vida inteira, não conseguem entregar tudo, não. Sempre fica aquele pedacinho, 1%, 2%, 3%, mas quando conseguimos, no poder de Deus, na graça de Deus, entregar os 100%, aí Ele pode cumprir essa palavra na nossa vida. Preste atenção no que acabamos de ler. Porque Deus é o que opera em vós. Tanto o querer de quem? Meu? Não, o querer dele, como o efetuar. O que é o efetuar? É a realização dele. E é como que? Segundo a sua boa vontade. Minha vontade? Não, é a vontade dele. Alguém está me entendendo, gente? Então a gente está no completo controle dele. É como um motorista que está no volante do carro. Se ele tira a mão do volante, ou a tensão que vem pela frente, ele vai se chocar, concorda comigo? Você está o camarada dirigindo. Se ele tira a mão do volante e tira a atenção do que está à sua frente, ele vai ter o quê? Um acidente. Concorda comigo ou não? A menos que esteja dentro de um carro do Google. Qual o problema do carro do Google? Eu tive há um mês atrás em São Francisco, na Califórnia. Eu estava caminhando no centro de São Francisco. Daqui a pouco eu pensei que eu estava ficando doido. Uma avenida grande, eu estava atravessando, dois carros, uma à minha esquerda e uma à minha direita. Estava lá logo o logotipo do Google, enorme. Aí eu sou meio curioso, né? Tipo criança de 10 anos de idade, fui olhar quem estava dirigindo. Irmãos, não sei se você já viu isso em Massachusetts. Não tinha ninguém dirigindo, nem no carro à minha esquerda, nem no carro à minha direita, né? Eu falei, tô ficando doido. Peraí. Daqui a pouco, eu passo o outro lado, eu fiquei com o carro. Falei, eu tô com problema de visão. O sinal abriu e os dois carros lado a lado, sem motorista. Aí o pastor que estava comigo só está assustado, pastor, aqui é muito comum. E ver carro sem motorista e estava direitinho. Daqui que dobrou a curva de uma outra avenida mais à frente. E eu falei, o que é isso? É o Google é loucura, funciona via satélite. E eu falei, uau, quem tem o controle disso? Alguém, claro, com equipamento via satélite, está monitorando todos os passos do carro. Alguém sabia disso, gente? Alguém sabia que os carros do Google não têm motorista? Alguém já viu isso em Massachusetts? Aí, Califórnia é normal. Vi isso em Los Angeles depois. Eu fiquei uma semana na Califórnia. 3 dias depois eu fui a Los Angeles. Falei, não, peraí, agora eu vou ficar louco de uma vez só. Agora a minha loucura vai bater direto. E eu vi vários, mas em Los Angeles é pior ainda. Você vê demais. E eu falei, Eu nunca vi. pastor, Ainda não. é uma coisa que assusta. Você não vê ninguém lá dentro. E o carro anda normal, dá curva, volta, dá marcha ré, para no sinal. É a coisa mais doida. Parece que você está dentro de um filme de ficção científica. Que na verdade era o que se ensinava nos filmes, né? Há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Agora você está vendo isso ao vivo e a cores. Olha o nível do avanço da tecnologia, como mesmo a palavra de Deus diz em Daniel capítulo 12, né? Que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que um carro precisa de alguém para dirigir. Mas hoje nós temos carros do Google que não tem ninguém, mas é dirigido por alguém a nível remoto, né? Que nesse caso, trazendo para a aplicação da nossa vida espiritual, nós temos o Espírito Santo, né? Se a gente se entrega para Deus, né? Como os carros do Google se entregam para os seus monitores à distância, então aqueles carros são levados ou para quem? Pela autoridade e pela vontade daquele que está do outro lado da linha, né? Monitorando, né? Assim somos nós, quando nos entregamos definitivamente para Deus, né? A gente tem que descansar e Ele vai fazer tudo por nós. Virando a página. Esta parte da justiça da fé versus justiça da lei fala o seguinte, ó, na página seguinte, na página 29. Cita a linguagem de Deuteronômio 30, 11 e 14, que no seu contexto original se referia à graça de Deus
fazendo seus mandamentos disponíveis para Israel. Semelhantemente, em Cristo Deus faz sua justificação acessível. O nosso irmão Wilson fala que o Tesla também tem esta opção. Sim, já ouvi falar, mas acredito não tão completa como os carros do Google. Do carro do Google é assustador. Mas alguém já me comentou que o Tesla tem essa opção, mas é para seguir um certo trajeto, né? Ou uma linha reta. Mas os do Google é assustador. Dá curva, dobra, para, faz coisa que só alguém dentro de um carro normalmente faria. Mas eu já ouvi falar que os carros do Tesla tem esta opção, só que é para um tipo de um controle automático a nível reto, mas não para dar curva, parada, baixar ré. Eu acredito que essa opção ainda não chegou. Ainda não chegou, mas não vai demorar muito, não. É uma questão de pouco tempo atrás. Não sei se aí está acontecendo aí, é só uma rápida abertura e já fecho, para a gente voltar. O Amazon aqui, a título experimental, está entregando pequenas encomendas com drones, não sei aí em Massachusetts, né? Hoje baixou 2 drones pequenos, apita o meu aplicativo, na sua encomenda está sendo entregue. Eu estou olhando aí. No aplicativo sempre aparece o desenho de um carro. Aí eu vi um drone. Eu estou ficando doido. Mudou a configuração do meu aplicativo. Aí está dizendo: a sua encomenda vai ser entregue em 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Eu fui para a porta da minha casa. Daqui a pouco, cadê o caminhão? Que caminhão, coisa nenhuma. Daqui a pouco, um drone com uma câmera, fotografa o meu rosto, fotografa a caixa, pergunta se sou eu o destinatário. Falei, sou eu. E tum, jogou a caixa na minha mão e subiu. Eu falei, rapaz, eu tô no planeta Marte. Nunca vi esse negócio. Aí o aplicativo diz que a encomenda foi entregue e era uma forma experimental. Então, aqui na Flórida estão fazendo, Flórida, Washington, Califórnia estão fazendo a título experimental. Creio que no ano que vem isso vai emplacar definitivamente. Então não se assusta não, irmão. Se um drone chegar na sua casa, chamar o seu nome e quem sabe fazer uma entrega de uma encomenda pequena aí da parte do Amazon. Mas isso é mais para falar em aula de escatologia, né? Só estou só abrindo esse pequeno parênteses para os irmãos entenderem. Mas vamos lá. Deus pôs o caminho da salvação dentro de fácil alcance do homem. Não é um empreendimento impossível. Hoje as pessoas quebram a cabeça com respeito à salvação. Todos os caminhos levam a Deus, baseado naquela frase, né? Todos os caminhos levam a Roma. Mentira, nem todos os caminhos levam a Roma. E nem todos os caminhos levam à salvação. A Deus. Só existe um caminho que leva à salvação, Jesus Cristo. Não é Buda, não é Maomé, não é Charles Taze Russell, o fundador dos Testemunhos de Jeová, não é Ellen White, a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só tem um caminho para a salvação: Jesus Cristo de Nazaré, ponto final. E a carta aos Romanos, ela é taxativa em fazer esta abordagem. Então, mas o homem quer complicar sempre a simplicidade do Evangelho. Não precisamos tomar de assalto a cidadela do céu e nem o reino dos mortos para receber a salvação em Cristo, pois a salvação não está nem remota nem indisponível. É uma coisa tão simples, mas o diabo endurece o coração do homem para fazer um tremendo de um cavalo de batalha. Disponível para aqueles que creem e confessam. Anota aí. Sabe qual é o pior pecado diante de Deus, segundo a Bíblia? Vamos lá, se alguém aqui vai acertar. Quero dar cinquentão, só para animar o coração dos irmãos. Depois do furacão que nós tivemos aqui, ficamos até um pouco agitados, um pouco estressados. Mas aí eu quero descarregar o meu estresse, querendo dar alguns pontos bons aí para os irmãos. A blasfêmia, Segundo a pastor? Bíblia, qual é o pior pecado? A Segundo a Bíblia. incredulidade. A A incredulidade. incredulidade. Ah, pastora Dalete! Ganhei. Pegou 50, vou anotar aqui. Meu Deus, a incredulidade. Ela nem piscou, gente. Eu estou olhando aqui para os óculos dela, né? Eu vejo quando ela pisca, né? Ela abriu o zoião dela na incredulidade. Né? Aí ela não perdeu, ela mudou até de cor, de tanta alegria. Graças Fiquei até a vermelho de Deus. alegria. Cinquentão para a senhora, pastora Dalete. Ai, Vai ficar precisava. feliz quando fechar a nota dessa matéria. Anota aí, o pior pecado do homem perante Deus é a incredulidade. Pensa num pecado que irrita a Deus. Se de repente o irmão Wilson dá uma de incrédulo com uma ação de Deus,
põe uma ira no coração de Deus. Deus fica iradíssimo. Ah, Wilson, meu filho, incrédulo, como é que é isso? Isso deixa Deus frustrado. Se Deus não se frustra, claro que frustra. E isso atrapalha a ação do Espírito Santo no meio das nossas igrejas. Então, a incredulidade é o pior pecado que Deus encontra no homem. Depois vem a desobediência. Se você analisar a Bíblia, à luz da Bíblia, a desobediência é um desdobramento da incredulidade. Se eu desobedeço é porque eu deixei de crer em alguém que pode todas as coisas. É uma coisa lógica. Você vai parar para pensar. Se Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência é porque eles não creram na ordem clara que Deus havia dito para eles, de não tocarem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem crido, eles nem discutiriam com a serpente. A serpente que entrou e começou a argumentar. Não, vocês não vão morrer, não. Se Eva e Adão tivessem crido, simplesmente Eva ia dizer, para. Deus disse, está falado. Não tem essa de você vir argumentar. Só que Eva parou para ouvir a serpente. No momento que se para ouvir, você está demonstrando que atitude? Você não crê na ordem original dada por Deus. Estão me entendendo, irmãos? Eva demonstrou uma incredulidade aberrante. Se ela tivesse crido na ordem de Deus, ela pararia, rebateria a serpente ali na hora. Bom, não é assim não. Deus diz, está falado. Mas ela deu espaço para a serpente argumentar. E pior que convenceu a Eva. Aí ela ficou ali, ó, incrédula. Na verdade, ela estava incrédula, começando pelo espaço que ela abriu. Se ela realmente cresce, ela não deixava nem a serpente abrir a boca para continuar com a argumentação. Mas vamos lá. Esta crença e confissão não se referem aos atos de uma vez, mas descreve a vida de um homem constante, em contraste, com uma vida de perfeita obediência. A perfeita obediência não existe em nós, só existe em Cristo Jesus. Você pode lutar, minha irmã, meu irmão, lutar como louco para obedecer, mas a perfeita obediência nunca vai ser possível. A perfeita obediência só pode ser possível em Cristo Jesus. Daí a necessidade da imputação, da transferência da justiça de Cristo em nós, porque a transferência dessa justiça nos dá em Cristo, não em nós, esta perfeita obediência. Aí o Pai nos aceita. Uau! Jesus mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Não adianta. Você pode fazer isso aqui, ó, para obedecer a Deus, mas se você não crê na obediência perfeita que Cristo consumou na cruz do Calvário, ó, estamos perdendo tempo. Não é pelos nossos méritos que vamos chegar no céu, mas é pelos méritos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Isso combina com Romanos 10:8, que acabamos de ler agora, né? Em sua boca, confissão, e em seu coração, crença. Confessando Jesus como Senhor. Senhor quer dizer mestre ou governante. Já falamos isso agora em pouco. A palavra Senhor é uma palavra usada no Velho Testamento grego para traduzir o nome de Deus. A justiça da fé está universalmente disponível. Ela está aberta para todos, raça, tribo, nação, língua. Ninguém ficou de fora. ênfase em todo aquele. Não há distinção entre judeu e grego. Um fato que alguns pré-milenaristas não acreditam, ou seja, aqueles que não acreditam no milênio, não acreditam nessa distinção da graça e da salvação para todos. Como Deus se sente sobre o nosso desprezo daqueles de uma raça ou posição social diferente? É a pergunta. Deus se sente triste porque ele mesmo disse que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Invocando o nome do Senhor. Senhor aqui se refere a quem? Jesus. Romanos 10:9. Prova sua divindade, porque o texto do Velho Testamento, lá de Joel 2:32, se refere a Jeová.
prova que devemos invocar o nome de Jesus. Toda adoração que é apropriada para o Pai é também apropriada para o Filho. Vamos ler esse texto de João 5:23, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 23. João, capítulo 5, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha que coisa interessante. Se não honramos a Jesus, como vamos honrar o Pai? Porque está tudo ligado, diretamente conectado. Tá? Então, repito o texto de novo, né? Versículo 23, João, desculpe, Evangelho de João, capítulo 5. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como é importante, né? A honra ao Filho, porque a honra ao Filho abre a margem de honrarmos o Pai Celestial. Invocando, o que quer dizer invocar? Invocar não se refere a uma mera citação do nome de Jesus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só mencionar Jesus, Jesus. Não, 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 não se trata disso. As pessoas confundem invocação com apelo, com grito. Não tem nada. Preste atenção o que quer dizer aqui invocação. Lucas 6,46 e Mateus 7, 21, 23 nos dão uma base para entendermos o que se refere à invocação. Ananias explicou a Saulo como invocar o nome do Senhor. Vamos daqui a pouquinho ler em Atos 22:16. Nossa obediência às condições de arrependimento e batismo tem que fazer parte de nosso apelo a Deus por purificação. Diz lá em Atos 2:38. É a primeira carta de Pedro 3:21. Vamos ler esses dois textos. Atos 22:16. Como é que Ananias explicou a Saulo como invocar o nome do Senhor? E não se assuste, não. Tem crente aí, tem pastor que nem sabe biblicamente o que quer dizer invocar o nome do Senhor. Atos, capítulo 22, versículo 16. E agora? Vem a pergunta de Paulo a Ananias. Aliás, de Paulo a Ananias. Por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, invocação, na verdade, é uma atitude de entrega. Entendem? Entrega. E todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então você substitui essa palavra, invocar, de todo aquele que se entrega à autoridade que há no nome de Jesus. É um ato de rendição. Estão me entendendo? Porque, infelizmente, a palavra invocar tem sido confundida como um grito, como um clamor, mas não é. No contexto bíblico, invocação refere-se a entrega, rendição. Vamos ver lá em Atos 2:38. Aí voltamos ao capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2, versículo de número 38. Atos 2:38, o que diz lá? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que interessante. Olha os passos. Na minha Bíblia fala, tem outra tradução, fala pela render ao Senhor. Render, tá uma excelente tradução, excelente, muito boa, pastora Lelete. Render-se, é isso que significa invocação, né? Então, Atos 2:38 aqui diz: arrependei-vos. Outra tradução diz: rendei-vos, cada um de vós, e seja batizado. Confissão de fé. Quando a gente se entrega, se rende,
a gente então não é confessa a Jesus Cristo, não é aceita, é confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. É. Isso que quer dizer ser batizado em nome de Jesus. É Para quê? arrependei-vos e para a remissão dos seus pecados. Então, quer dizer que remissão não é render. Remissão Não, é render? Não é render. não, remissão é a purificação. A Como? palavra Purificação? remissão a palavra remissão vem de remir ou redimir. Remir e redimir quer dizer comprar por preço, comprar Ah, por um ato de purificação. então tá. Nós É o éramos mesmo, tá? escravos do pecado. Então, Paulo nos compara em uma outra epístola, dentro da epístola aos Romanos mesmo, ele fala, né? Nós éramos escravos do pecado, filhos da desobediência. Pedro fala, não é com prata ou com ouro que nós temos sido comprados. Os escravos daquele tempo, né, no tempo de Paulo, de Jesus, de Pedro, eram comprados ou por prata ou por ouro, mas na compra de escravo, o que valia mais era a prata e não o ouro. Mas haviam homens que queriam negociar com o ouro. Interessante, né? O ouro valia mais, mas não tinha tanto valor para comprar o direito de ter um escravo. É prata. A prata, sim, era muito valorizada. Por isso que a prata na Bíblia aponta para quê? Para redenção ou Ah, remissão de nossos pecados. Então, o sangue de Jesus, ele aponta para esta prata, para esta remissão, para esta redenção, para esta purificação dos nossos pecados. Então, a minha, a sua, a nossa salvação foi comprada não por prata ou por ouro, como repito, disse o apóstolo Pedro, mas foi com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí temos que guardar isso. Qual é a função do sangue de Jesus? É remissão, perdão, purificação dos nossos pecados. Mas tem crente desavisado que nem leu e muito menos estudou a Bíblia, que quando aparece um endemoniado, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio e nem expulsar enfermidade. O nome de Jesus, que é para expulsar demônios e expulsar enfermidades. Mas o sangue de Jesus, bate nessa tecla, é bíblico, é para remissão, perdão e purificação de pecados. Anotaram isso aí? Isso é importante. E eu vejo o pastor ainda dizer: o sangue de Jesus tem poder. Vem cá, o que você está querendo dizer com isso? Apareceu um endemoniado e você está lá, o sangue. Não, não vai funcionar. O endemoniado até vai rir da tua cara. Se você ficar, como eu já vi várias vezes pessoas endemoniadas, e o endemoniado ataca mais ainda. Não, 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 não. É o nome. Em o nome de Jesus, cala-te. Em o nome de Jesus, sai. Em o nome de Jesus, retira-te. É o nome. O nome é que tem poder para expulsar os demônios e expulsar as enfermidades. O sangue é para perdão, remissão e purificação de purificação. pecados. Está anotado aí? Isso é importante. Cuidado. Não vai dar uma de estar repreendendo pelo sangue de Jesus, que não funciona, não. Repreender é pelo poderoso nome de Jesus. Eu não sei se foi nessa turma que eu falei com vocês, também tem aquele probleminha, né? Das pessoas orarem direto para Jesus. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja. Não é um pecado orar direto para Jesus, mas é um desvio bíblico. O É. máximo que vai acontecer é que a sua oração não passa do teto, porque você está orando errado. Como diz a Bíblia, orais e pedis, pedis mal e não recebeis. Por quê? Porque está orando direto a Jesus. Senhor, irmãos, eu estou cansado de ouvir isso da boca de pastor, da boca de presbítero, da boca de evangelista. Senhor Jesus, nós estamos. Para tudo, para tudo. É orar ao Pai em o nome de Jesus. Quem faz isso é porque nunca leu ou estudou o capítulo 14 do Evangelho segundo João. Pastora Adalete. Mas se a gente orar, eu sei que a gente tem que orar primeiro pedindo ao Pai. Mas na nossa oração, fala, Jesus, intercede por mim. Quem não fala que Jesus intercede por nós? Ou é o Espírito Santo?
O Jesus Espírito intercede Santo. por nós Os, também. os dois são Se a intercessores. gente pedir, Entenda-me bem. Jesus, me ajuda, intercede por mim. Não? Não pode? Não, não. Ué, mas ele Biblicamente, o intercede por nós? correto. Escute. Biblicamente, nós temos que pedir, Pai, ouve a intercessão do teu filho Jesus e do teu Santo Espírito. Isso que nos ensina Tem que no falar assim. capítulo 14 do Evangelho. Leia o capítulo 14 inteirinho, a senhora vai entender. Pois vou ler Nossa aqui. oração tem que ser dirigida ao Pai. Pai, eu oro Ao Pai. Pai. Nada, não é pecado dirigirmos a oração a Jesus, mas o máximo que vai acontecer. Qual o capítulo tem que ler? 14, todo ele, para a senhora entender. Mas eu vou ler aqui 2 ou 3 14 que de versículos. Romanos? O Evangelho de João. Evangelho, todo ele, todo o capítulo 14. João 14. Todo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, ele tem 31 versículos. Leia todos os 31 versículos com calma, com atenção, que a senhora vai entender que a nossa oração tem que ser dirigida ao Pai. Temos que seguir as regrinhas que a Bíblia nos dá. Se a gente não segue as regrinhas, o máximo que vai acontecer não é pecarmos. Isso chama-se desvio bíblico, desvio de trajetória. A oração não vai passar do teto. Senhor Jesus, estamos aqui e o Pai lá de cima. Não estou entendendo nada. Peraí, para que eles estão orando? Porque eu deixei meu filho já deixou tudo instruído. Eles estão insistindo em driblar a minha pessoa, porque o Pai tem que ser reverenciado, irmãos. Vamos lá ler João 14, para a gente entender isso de uma vez por todas, porque essa dúvida parece que está batendo pesado na cabeça. Quem já ouviu falar aí? Quem já viu isso numa abertura de um culto ou num púlpito de uma igreja? Obreiros orando direto para Jesus. Meu irmão, isso está confirmando. Isso é uma coisa super comum, mas não deveria. Isso indica o quê? Desconhecimento do capítulo 14. É o tipo do obreiro que não leu e não estudou o capítulo 14. Isso é um pouco, com todo respeito e carinho, eu falo isso, vergonhoso. Um obreiro, pastor, evangelista, presbítero, diácono que faz isso, nunca leu, nunca estudou basicamente o capítulo 14 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Me acompanha aqui. Isso aqui é importante, gente. Está dentro do assunto? Está dentro do assunto. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Repito, e tudo quanto pedirdes em nome do Pai? Não, em meu nome. Meu nome quem? Jesus. Mas a oração é dirigida para quem? Para o Pai. E para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se perdides alguma coisa em meu nome, nada de pedir a Jesus direto, é pedir o Pai em o nome de Jesus. Versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Mas aqui Jesus fazendo uma promessa, que está diferente. Ele está dizendo, deixando bem claro que Jesus aqui, ele também é o Consolador. E ele ia pedir ao Pai outro Consolador, que seria o quê? Hoje, em nós, é o Espírito Santo. Então, a oração correta é: Pai, em o nome de Jesus, ouve a intercessão do teu Filho Jesus e do teu Santo Espírito. Essa é a forma correta. Temos que orar ao Pai, em o nome de Jesus, para que ele ouça a intercessão de Jesus e do Espírito Santo, porque tanto Jesus como o Espírito Santo fazem o papel de intercessores. E o intercessor aqui é na palavra grega paracleto, né? Que a Bíblia em português traduz como consolador. Mas o texto original no grego é paracleto. Paracleto é uma palavra grega que é traduzida por consolador, que quer dizer aquele que está ombro a ombro, ombro a ombro. Isso quer dizer a palavra grega paracleto. Perfeito. Primeira carta de Pedro 3:21, para fechar, e aí entramos nas perguntinhas que são super fáceis.
Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 21. Primeira de Pedro 3, 21. Que também com uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência com Deus pela ressurreição em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o batismo em águas, olha que importante isso aqui. O batismo em águas, ele representa a morte e ressurreição de Jesus. Quando a pessoa baixa as águas batismais, ela está simbolizando no seu próprio corpo a morte de Jesus. E quando ela se levanta das águas, ela está confessando, não é, a ressurreição de Jesus. Então, quando eu e você descemos as águas batismais, eu confesso duas coisas importantes na minha fé. Eu confesso ao descer a morte de Jesus e ao me levantar das águas, eu confesso que é sua poderosa ressurreição. Alguém sabia disso? Quando eu baixo as águas, Nunca sabia disso. Sempre portanto, fui ensinada. tá no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Meu Deus, anota lá, pastora Dalete, o capítulo Mas, 6. pastor, eu sempre fui ensinada que quando a gente batisma é para arrependimento dos nossos pecados. É a confissão pública de fé da nossa atitude de arrependimento dos nossos Nossos pecados. pecados. Essa Mas o batismo tem que ser uma confissão pública. Nos ensina isso com todas as letras. Vai lá, lê todo o capítulo 6, né? Eu costumo dizer que é a tabuada sobre o batismo nas águas. Desde Capítulo Romanos. 6 do capítulo 6 da Epístola aos Romanos. É uma epístola riquíssima, gente. Gente, a gente só poderia, se fosse possível, a gente só estudaria essas 7 semanas Epístola aos Romanos, porque a riqueza que tem Não, nessa epístola é mas maravilhosa. então, se é para o arrependimento dos nossos pecados, essa parte que leu aqui agora, que é a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, esse eu nunca tinha visto falar que é para o batismo. E está lá no capítulo 6. Só a senhora lê com calma, com tranquilidade. Aqui O tá, capítulo 6, todo ele, lê todo ele, o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. Às vezes a gente ouve as coisas um pouquinho soltas, quebradinhas, mas nós temos que ler tudo dentro do contexto, dentro do conjunto. Quando lemos no contexto e no conjunto, faz todo sentido. Entende? Às vezes a gente pega uma ideia de forma isolada, mas na Bíblia as ideias não podem ser interpretadas de forma isolada, né? As ideias elas são interpretadas dentro de um conjunto. Isso chama-se contexto. Então temos o texto que nos vai ajudar a interpretarmos corretamente o contexto. A senhora não é a primeira pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de entender este contexto. Por quê? Porque se ensina os textos de forma isolada, independente de analisá-los dentro de quê? Do contexto. Qual é o contexto? É todo o capítulo 6 aos Romanos. É muito fácil eu pegar um só versículo do capítulo 6 aos Romanos e lançar qualquer tipo de ideia que me convenha. não, pastor, eu entendo, estou entendendo muito bem. E Deus está abrindo minha mente, o Espírito Santo está abrindo minha mente, que eu estou entendendo, sim. Só que essa parte aqui eu nunca vi ninguém ensinar, está falar, né? escrito, o detalhe que está escrito. Vamos lá O rapidinho, detalhe, então, né? em 2 versículos na carta aos Romanos, capítulo 6, o detalhe está escrito. Se para a senhora é um pouquinho de novidade, mas quando se lê, a novidade cai por terra, se torna algo conhecido. Capítulo 6 aos Romanos. Vamos ler 2 ou 3 versículos? Capítulo 6 aos Romanos. Veja só que interessante, né? Que riqueza possui o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Repito, eu batalhei muito a minha mente, trabalho só com a matéria aos Romanos ou as epístolas paulinas. Então, decidi trabalhar assim, bem rapidamente, bem superficialmente, dentro das 13 cartas de Paulo. Romanos capítulo 6. Ou não sabeis, versículo 3. Romanos 6:3. Vamos lá. Romanos 6:3. Preciso que todos vocês tenham suas Bíblias abertas em Romanos capítulo 6, versículo 3.
Ou não sabeis, versículo 3, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha que declaração bombástica. Quando eu sou batizado nas águas, eu também sou batizado pela morte de Jesus. Eu estou confessando publicamente que o meu batismo em águas é um batismo de morte. Uau! Mas da pessoa de Jesus. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando nós descemos as águas, é exatamente isso que Paulo está nos ensinando. De sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando eu e você subimos das águas, é exatamente aqui, esta comparação figurada que Paulo diz, né? Ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim como andemos também em novidade de vida. E o versículo 5. Porque se nós somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte. Olha que declaração linda! Também o seremos na sua Sim. ressurreição. Se eu posso ir até o versículo 6, ó. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado. Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Como é importante, né? Quem pode passar pelas águas, porque está fazendo uma declaração simbólica, mas com um efeito no mundo espiritual tremendo, querendo dizer: não sou mais escravo do mundo, não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo de Satanás, eu agora sou servo livre para Amém. servir a Jesus pelo seu poder, pelo seu amor, guiado, dirigido, orientado pelo seu Santo Espírito. Mas calma, ainda não chegamos na adoção, que está lá no capítulo 8 de Paulo aos Romanos. Meu Deus, que pena que a gente não separou essas 7 semanas para estudar a carta aos Romanos. O capítulo 8 é o capítulo da adoção. Ali nós aprendemos que hoje somos filhos de Deus por adoção. Adoção. Deus tem 4 tipos de filhos: filhos por criação, filhos por eleição, filhos por geração e filhos por adoção. Que é isso, pastor? Vamos lá. Filhos por adoção, quem somos? Nós, os salvos, os remidos pelo sangue de Cristo, nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós somos filhos por adoção. Quer Adoção. anotar? Pode anotar, que interessante isso aqui. Filhos por criação. Quem são os filhos por criação? Os anjos. Está lá bem claro. No livro de Jó, no livro dos Salmos, tem vários textos bíblicos que deixam bem claramente aberto que os filhos por criação foram quem? Os anjos. Essa é uma terceira categoria de filhos de Deus, os filhos por eleição. Quem são os filhos por eleição? A nação de Israel. Terceira categoria de filhos de Deus, Israel, a nação de Israel, filhos por eleição. E filho ou filhos, se eu posso dizer no plural ou no singular, por geração. Aí eu só posso dizer no singular. Só teve um filho por geração. Não tente entender isso, não. Quem foi? Jesus Cristo. Então, Jesus é o único filho por geração. Está lá escrito várias vezes no livro dos Salmos. Olha só. Então, filhos por adoção, filhos por criação, filhos por eleição e filho por geração, que é um só. Filho único, Jesus Cristo. Anotaram? Algum de vocês sabiam sobre isto? Não. O que eu sabia é assim, diferente disso aqui. Por isso que é bom a gente estudar mesmo e entender. Porque eu entendi, assim, fui ensinada assim, que Deus criou todos e aquele que aceitasse Jesus, a crer em Jesus, se tornaria filho de Deus. E aí?
Fica um pouco, entenda-me, pastor André, fica um pouco superficial, muito por alto, compreende? Fica uma coisa um pouco vaga. Mas Mas e quando a os ímpios, Bíblia. então, que não aceitou Jesus, é o quê? É criatura de Deus, não é não? Não. E são Quando. quem, então? Quem Vamos, não é vamos, crente? Quem não vamos, aceitou, não creu? vamos. Vamos fazer um rephrase. O que é um rephrase, como diz no inglês? Vamos mudar a aplicação bíblica em termos bíblicos. Em termos bíblicos, bato na tecla. Não existe essa de aceitar a Jesus. Se tem, biblicamente, nós a Confessarmos. confessamos e cremos. E cremos. E aquele que não Confessamos com a crê? boca e cremos no coração. Está lá em Romanos 10, 9 e 10. Então, confessar com a boca e crer no No coração. coração. Quando confessamos com a boca e cremos no coração, damos o primeiro passo, que é o arrependimento. Entendimento. Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos a nossa necessidade de salvação, reconhecemos a nossa necessidade da remissão de todos os nossos pecados passados, os pecados presentes e os pecados que ainda vamos cometer no futuro. No Mas e o momento ímpio? que Quem não crê em Jesus é o quê para ele Deus? não passa de uma criatura de Deus. É Ele é só uma. criatura. Não Mas tem no aqui nos sentido quadros. genérico, escute, no sentido genérico que a Bíblia classifica os filhos, filho tem que ter um vínculo, concorda comigo? Tem que ter uma conexão. Então existem dois tipos de criaturas. As criaturas que são filhos e as criaturas por efeito unicamente de criação. O ímpio, ele é uma criatura por efeito que ele foi criado por Deus. Ele veio a existir por um ato da vontade de Deus, mas não é filho. Por quê? Porque ele não estabeleceu um É, vínculo. Um vínculo, tem que ter um vínculo, tá? enfim, Se eu é isso digo que aí. Israel Levi, que é meu filho, por que ele é meu filho? Porque existe um vínculo com meu filho. Qual é esse vínculo? O meu espermatozoide no óvulo de minha mulher ajudou a gerá-lo. Fora isso, eu também criei a pessoa dele com minha esposa, sendo meu filho. Então ele cresceu, veio lá de pequenininho e foi olhando para mim, papá, papá, papai, papai. Ei, velho! Hoje em dia, ei, velho, velho, velho é o pecado, né? Eu dou uma pancadinha de amor com ele, né? Velho é o pecado, respeita teu pai. Eu tô careca, tô com o cavanhaque branco, mas não sou velho coisa nenhuma, sou gastado. Então, respeita. Ele muda. Ô, pai, perdão, não sou é velho, não, sou é pau para toda obra. Porque a garotada de hoje, né, com todo respeito, chega esse negócio de dizer velho, né? Uma coisa que eu nunca falei pro meu pai velho. Meu bisavô, com 120 anos, se eu dissesse velho, quebrava os meus dentes. Ele dizia jovem, né? Jovem, ele falava em hebraico com meu bisavô, Hatai. Hatai quer dizer jovem. Ele dava um sorriso. Oh, bom que você gosta dos teus dentes, né? O último que me chamou de velho, eu quebrei a parte de cima dos dentes. Ele quebrou dentes de dois bisnetos. Ele, o velho não, né? O Hatai, né? O jovem bisavô meu era meio brabo, né? O que ele ensinava tinha que ser assim. Você sabe que as pessoas antigas, elas tinham aquele sentido muito interessante de criação. Isso é passado por gerações, né? E nós tentamos passar para o nosso filho. Mas aqui da América ele chegou com 3 anos de idade, convivendo na escola. Por mais que você ensine dentro de casa, infelizmente, isso é aquela coisinha por fora, né? Ei, velho, ei, velho. Esse dia que chamou minha esposa de velha. Opa, 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 volta a frase, volta a frase. Ele se assustou. Não, não, perdão, mãe, perdão, mãe. Jovem, mãe, bonita, e beija, abraça. Perdão, a senhora não é velha, não, graças a Deus. Ficou alguma coisa dentro do nosso ensino, entende? Mas é importante entendermos isso, que os ímpios, eles não são filhos, eles são apenas criaturas, porque Criaturas. para ser filho tem que ter um vínculo, tem que ter um nexo de comunicação, tem que ter um nexo de ligação. Isso é o que faz uma pessoa ser filho. Por isso, filhos por criação, os anjos, porque eles têm um nexo, uma conexão com Deus, né? Filhos por adoção, nós temos quem? O Espírito Santo através da morte de Jesus, da confissão e da crença em nossos corações. Filhos por eleição, a nação de Israel, que foi chamada através de Abraão. Então, os ímpios, resumindo, não são filhos, infelizmente, porque eles não têm
conexão de relação, de vínculo, de comunhão, de relacionamento com o próprio Daí eles Deus. entram na criação, na criatura, são criaturas Somente de na Deus. questão da criação, nada mais, nada mais, somente na criação, né? Como os animais, não é? São objetos da criação de Deus. Mas os ímpios não entram na categoria de filhos, porque, repito, para ser filho tem que ter um vínculo de relacionamento. E o ímpio não tem E os nenhum animais vínculo. também são criaturas. É? São criaturas. Não tem como dizer que eles são filhos de Deus. Que eles Mas não foi têm Deus que criou. relacionamento com Deus, né? Os únicos que têm relacionamento com Deus somos nós, seres humanos, e os anjos, né? Os seres humanos e os anjos. Fora nós, seres humanos e anjos, ninguém mais tem o privilégio de ter relacionamento com Deus. Vamos às nossas perguntinhas. Hoje foi um pouquinho longo, né? Essa explanação, porque foi importante, né? E também a temática hoje foi bem mais extensa. Diante dessas perguntinhas, olha, eu duvido que alguém vai errar. Se errar, para mim vai ser uma big surprise. Big surprise. Eita, vamos lá. O que teria sido necessário para ser salvo pela lei? Como eu estou sendo tão bonzinho, eu estou dando as referências para vocês. Então, se você errar, é porque quer, porque eu estou dando a referência. Ó. O que teria sido necessário para ser salvo pela lei? Está lá em Romanos 10:5. Vamos lá. Se você abrir Romanos 10:5, você vai descobrir a resposta. O que teria sido necessário para ser salvo pela lei? Vamos lá. Tem que ser a resposta de um de vocês. Eu estou dando já de bandeja. Estou dando de bandejão. Ei, meu Deus. De prata ainda, né? Redenção. Observar os preceitos, pastor. Repita, Kleber. Observar os preceitos. Observar os Preceito. preceitos. Olha só. Dei a bandeja e o Kleber não demorou. Pegou rápido. Tá certo, Kleber. Observar os preceitos. Pergunta número 2. O que não é necessário para ser salvo pela fé? Aí você lê no Romanos 10:6, 8, vai ter a resposta. O que não é necessário para ser salvo pela fé. O que não é. Ih, rapaz, parece que essa pegou. É só ler o texto que você vai entender. Romanos 10:6-8. Essas nossas aulas estão sendo cobertas de um certo nível de suspense, né? Parece filme de Agatha Christie e Alfred Hitchcock. Aquele silêncio, aquela voz interior. Estuda mais, minha filha. Estuda mais, meu servo. Leia mais a minha palavra. Tu vai interpretar melhor. Porque a palavra que não fala direitinho quando a gente lê aqui, né? As perguntas. Claro que tá. Eu sei que a resposta está correta. Claro que lá, a Que irmã não Eni é achou necessário para ser engraçado. salvo pela É só fé. ler com atenção que você vai dar a interpretação. Qualquer um pode abrir o áudio e dar a resposta. A Cadê o pastora irmão que Darlete... responde tudo aí toda vez? Não, Aí. ele Hein, está querendo pastor? não, ele tá querendo ter absoluta certeza. Por isso que ele Ô, está quietinho por pastor, enquanto. Sim, senhora. cadê aquele irmão que responde tudo aí toda vez? É o irmão Zandro. Hoje ele se ausentou por alguma razão que eu desconheço. Mas o irmão Zandro parece, né, dá a entender que ele tem tudo já armado. Claro, Tô eu achando que entendo ele que ele, já fez, foi um médio em teologia e tá repetindo ele de novo. mas ele estuda Olha lá o muito. irmão Wilson balançando a Ele estuda cabeça, ó. muito, Eni. Ele Ele é dirigente de estuda muito. congregação, ele deve estudar muito. Deve não, estuda. Ele lê muito. Ele tem a Bíblia assim, ó, É. de memória. Eu já Quem estive lê, duas vezes quem lê, eu sei, quem lê, eu ele já tem estive na resposta casa mesmo. dele duas vezes. Pensa no irmão que tem uma biblioteca quase do tamanho da minha. Quase. É. Não é exatamente igual a minha, mas olha, é um Eu irmão fiz o muito. básico com ele. Nós Fez. fizemos Então, junto o básico, ele lê muito. lê muito. Não estou menosprezando a nenhum de vocês, não. Mas ele trabalha muito. Mas olha, o trabalhar muito não é desculpa, não. Pensa no homem que lê muito. Ele tem de memória páginas, aqui para a glória para seja dada ao nosso Deus. Ele tem páginas inteiras na memória de livros que ele lê. Eu fico assustado. Falei, uau, irmão Zandro, me dá 0,5% da sua cabeça. Ele começa a rir. Não, pastor, não faz isso comigo, não. A sua memória que deve vir para mim. Não, a sua, que a minha já está queimada.
Me dá só 0,5% que eu estou feliz. Eu tenho outros 50 anos pela frente. Mas vamos lá, gente. Vamos resolver isso aqui, já vai dar 10 horas e eu não vou passar de 10h05. Vai lá, irmão Wilson. A lei, A lei, ó, como é fácil. É só ler. A lei. Mas aonde Pelo está escrito amor lei do... aqui? Fala para mim, irmão Wilson. Aonde está escrito lei aqui? É só a senhora ler com atenção. Vamos lá, você é obrigada a ler de novo? Oh, meu Deus. Oh, pastora, você precisa Não, eu ler vou um ler pouquinho para achar, mas mais. eu tô, Você precisa ler um só se na pouquinho minha Bíblia mais. não Vamos tem lá. lei. Não, não, é só a senhora interpretar, tem que entender e interpretar. Não Ah, pode tá. ser Tem que agarrando ler, literalmente pela entender e palavra. interpretar. Romanos Isso. 4. Olha Hã? só, Romanos 10, 6, 8. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem Quem subirá ao subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Quem descerá ao abismo, isto é, tornará a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o versículo diz, ó, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos? pregamos. Mas A eu falei, palavra de fé é o palavra. contrário da lei. É o contrário. Nós temos que ter mente, Então nós temos que temos que, deduzir. nós temos que. Ah, sei. Então não está Temos escrito que na palavra. trabalhar com a visão de dedução. Versículo Porque 4 olha, também. olha o que a pergunta diz. Ah, O que no não é versículo 4 que necessário. está. No Ó, o que versículo 4. não é, né? Alguém está me entendendo, gente? Por favor, me deixem falar, por gentileza. O que não é necessário para ser salvo pela fé. Nós não dependemos da lei para ser salvos? Não. Mas aí está no Simples. capítulo, aí está no versículo 4. No versículo 4 falou Na direitinho. verdade, está no versículo 8. Se a senhora ler com mais atenção, a senhora vai chegar à conclusão. 8? Mas o que 8? diz? A palavra está junto de Porém, o que ti, se na tua diz? boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé. Se é uma palavra de fé, a carta aos Romanos, toda ela nos ensina que a fé, ela faz a oposição contra quem? A lei. Ah. Já no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, Paulo já apresenta que a fé é o contrário da lei. Nós não vivemos pela lei, nós vivemos por fé, graça. Então nós temos que ter isso em mente. Isso é um princípio que se aprende até em escola bíblica dominical. Até as crianças de 10, 12, 13 anos já têm isso em mente, né? Se a gente não depende da lei, dependemos de quê? Da fé, para nós vivermos, porque nós cremos em Cristo pela fé, não pela lei. Número 4. Para quem a justificação pela fé está disponível? Essa é fácil demais. Pelo amor de Pai. Pelo amor de Pai. Vamos lá. A 3 saltou a 3. A 3. O que é exigido para ser salvo pela fé? O que é exigido para ser salvo pela fé? Essa é mais fácil ainda. Eu não vou nem. Confissão, né? Hein? É a confissão. E só Em isso? Jesus como Senhor e Salvador. Só isso? Tem mais um Você elemento. confessa com a boca e crê com o coração. Aí sim. Agora completou. É. Confessar com a boca e crer no coração. Isso é que é exigido. Perfeito. Vamos pegar a coisa completa, não vamos jogar pela metade que dá problema. Então vamos confessar com a boca e crer no coração. Ok, maravilha. Vou dar 40 pontinhos para a Hermione, né? Para não ela, Aí, maninha. para ela hoje dormir com mais alegria no coração. 40 pontinhos aqui para a Hermione. Isso, vou aqui No anotar. coração. 40 pontinhos para a Hermione. Maravilha. Anotaram então? Confessar com a boca e crer no coração. 4. Para quem a justificação pela fé está disponível? Para quem a justificação pela fé está Para disponível? Para quem? todos. Para Para todos. todos. Para todos. Independe de ser judeu, gentio, grego, para todos. Aqui acabamos de falar agora. Ô, papai, não tem como errar. Essa aqui, se você quiser errar, é porque quer sair fora dos caminhos. O que é exigido para invocar o nome do Senhor? A Mani já falou agora alguma coisa, deu uma pista. O que é exigido para invocar o nome do Senhor? Crer no Senhor Jesus. Não é A necessariamente. entrega. A entrega. Render-se a Ele. Ô, Mani, desculpa, eu vou mudar de 40, vou jogar 60 para a senhora. Então vou arriscar os 40, vou acrescentar mais 20, 60.
Aí Não, só foi muito irmã Eli, generoso. não, porque a faísca queimou no seu A entrega. coração. Eu reconheço. Quando a faísca queima no coração do aluno, eu tenho que reconhecer. É o esforço, é o mérito. 60 pontinhos levou hoje, irmã Eli. Ei, meu Deus. Se ela continuar assim, vai ficar isenta da prova, né? Eu já isentei 4 alunos já no mês retrasado numa outra turma, porque, olha, davam cada resposta que vou te contar, é digna de professor. Então, irmã Eni, continua que a graça do Senhor está aí está sobre todos, né? Mas depende do aluno ter motivação para largar sua resposta. Irmão, são 10h05, eu vou terminar. Irmãos, anotem aí. Próxima aula, a análise do processo de invocação do Senhor mostra que o fracasso dos judeus era indesculpável. Essa parte aqui vai ser linda demais. Por que o judeu rejeitou a Cristo? Eles tinham tudo na mão para se tornarem os representantes de Cristo pregando o evangelho da graça. Mas eles deslizaram, saíram fora e de forma indesculpável. É o que nós vamos trabalhar na próxima aula. Meus irmãos, vamos entrar na 5ª aula de Cartas Paulinas 1. Meu Deus! Fantástico! Essa matéria, repito, eu estou triste. Poderíamos usar as 14 semanas só estudando a carta aos Romanos. E ainda ia ficar curtinho. Você acredita ou não? Ia ficar curtíssimo. Mas não tem como a gente mudar agora os planos, né? Já tínhamos trabalhado com esse plano. Então a gente vai fechar mais 2 aulas, né? Teremos então a 6ª e a 7ª, aí fechamos Cartas Paulinas 1, aí entraremos na 2, aí teremos que ir um pouquinho mais rápido, porque aí nós teremos que trabalhar com praticamente mais de 10 cartas e teremos assim, toque de caixa. Vai ser bem rápido, vai ser uma viagem. Eu estou dando mais tempo, né, a carta aos Romanos, porque ela é a maior e a mais profunda, né, que o apóstolo Paulo escreveu, né? Não estou dizendo que as outras não tenham a mesma profundidade, né? Eu lamento que, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios deveríamos tomar tempo, mas não vai dar. A gente vai dedicar no máximo uma, como muito, 2 aulas. Primeira e segunda de Coríntios, somente uma aula. Depois, as cartas de prisão, Colossenses, Efésios e Filemão, temos que esgotar tudo numa aula só. Vai ser bem corrido a partir de Cartas Paulinas 2. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou no ar? Fique na liberdade de perguntar. Tá tudo bem esclarecido até o momento? Tudo bem esclarecido? Maravilha? Então anota Maravilha. aí. Isso. Vamos partir na próxima aula, análise do processo de invocação do Senhor. Anote aí. E aí eu me comprometo na próxima aula já dar os gabaritos das respostas dos exercícios, para não ficar muita coisa para trás atrasada, né? Porque infelizmente, devido aos corre-corre que nós estamos tendo, os imprevistos, estamos um pouquinho atrasados, mas não vou deixar vocês para trás não, e ninguém vai sair do prejuízo. Parabéns, irmã Eni, hoje que se destacou, uma inspiração tremenda também, pastora Darlete, parabéns. Kleber ficou um pouquinho quietinho, né? Mas eu sei que Kleber vai se manifestar na próxima aula, né? E vai levar os seus pontinhos. Também ficou quietinho o nosso querido evangelista Jonathan, mas ele está recarregando baterias, irmão. Jonathan eu já conheço um pouquinho, né? Ele usa de uma tática, como diz, usa uma expressão bem carinhosa, uma astúcia cristã muito bem trabalhada, né? Quando ele começar a falar, olha, vai derrubar todo mundo aqui. Ele vai pegar 70, 80 e até a isenção. Irmão Wilson é a mesma coisa, né? Eu vejo no irmão Jonas e no irmão Wilson, tem o mesmo espírito. O espírito está recarregando a bateria. Na hora de descarregar, ninguém segura vocês aí. Aí vai deixar vocês todos para trás. Deus falou alguma coisa conosco nesta aula? Comigo falou. Bem, Se não falou com você, misericórdia. Procure te converter. Ele não falou nada contigo, né? Nos falou profundamente. fundamente. Vamos pedir pastora Darlete. Pastora Darlete, então, vai estar finalizando essa aula com uma palavra de oração, agradecendo a Deus e também colocando a vida da nossa esposa, Maria Luísa, né, aos cuidados do Senhor. Amanhã, às 2 da tarde, temos, repito, uma consulta com o ortopedista, que vai ser, então, essa consulta um pouco decisiva, né, se vai haver ou não a cirurgia. E aí eu vou informar vocês, né, e aí vamos continuar em oração, porque Deus vai dirigir essa situação, né, que está hoje um pouquinho nos incomodando, nos afligindo, mas estamos crendo que Deus vai ter uma saída, né? Se Deus nos coloca, como diz meu filho, né? Meu filho tem um ditado: quando pai, Deus nos coloca numa fria, ele tem uma quente lá na frente pra gente, eu sei. Quando Verdade. Deus nos coloca numa fria, porque lá na frente ele tem uma quente. Essa coisa é do meu filho.
Com E faz certeza. sentido, né? Sempre quando Faz. Deus nos coloca numa fria, pode escrever, lá na frente tem uma quente, né? Uma vitória muito quente. Nós estamos crendo de coração que lá na frente o Senhor vai operar maravilhosamente. Pastora Darlete, então, vai estar agradecendo. Muito obrigado ao Kleber, irmão Wilson, irmã Darlete, evangelista Jonas, Deus abençoe. Irmã Eni, pena que faltou hoje a irmã Meire e o nosso irmão, o inquiridor, irmão Zandro, mas esperamos que na próxima aula esteja aqui o grupo todo formado. Pastora Darlete, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, mais uma vez estamos na tua Aleluia. presença para te agradecer por este momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido nesta noite, Graças te damos, Pai. nesta escola. Obrigado por tudo, obrigado pela vida do pastor Luiz Prestes. Continua Graças te damos, abençoando Pai. ele, dando ele toda a sabedoria, ainda mais do que o Senhor já Graças te deu, damos, Pai. para continuar nos ensinando, Pai, não só nós, mas a muitas pessoas. Continua sendo esta bênção em nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa nossa Ajuda-nos. mente, que nós vamos aprender mesmo, Pai, e saber, Pai, Jesus, a tua palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós apresentamos agora a nossa irmã Maria Luísa. Em Ó nome de Deus, Jesus. eu sei que o Senhor cura qualquer enfermidade. Nós verdade. entregamos a tua serva em tuas mãos Em nesta nome hora. de Jesus. E é Em no nome de nome de Jesus. Jesus que nós repreendemos toda a enfermidade, todas as Em nome dores de Jesus. do corpo físico dela. Pai, que o Senhor venha tocar Aleluia. nos ossos dela, tocar Em na nome de carne, no Jesus. sangue, Em nos nome de nervos. Jesus. Abençoa ela que vai se apresentar ao médico amanhã, Em nome 2 de horas da Jesus. tarde. Pai, que o Senhor Ó venha usar o Deus. médico para atendê-la. Senhor, com todo carinho, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, que o Senhor Senhor. venha, Pai, preparar tudo e todos, Senhor, para receber tua filha ali naquele hospital, Senhor. E é no Nome de nome de Jesus. Jesus que nós abençoamos ela e que nós repreendemos toda enfermidade, que tudo seja regularizado, Senhor. Que o médico venha descobrir, Pai, e o Senhor dá vitória a ele em todas as áreas, nas Em nome de finanças, Jesus. em todas as áreas, que as portas venham se abrir, porque o Em nome de Senhor é o Jesus. médico dos médicos. E o Senhor também, Jesus querido, é o dono do ouro e da prata. E assim nós te pedimos todas as bênçãos e as vitórias para o pastor Luiz Prestes e sua família, no nome de Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Amém, amém. Quero agradecer a alguns de vocês que já fizeram os pagamentos no mês de outubro. Muito obrigado aos que já fizeram. Deus abençoe e os prospere. Aqueles que ainda não fizeram, por favor, não se esqueçam, você tem até o dia 31 de outubro para fazer o seu pagamento da mensalidade de outubro sem a multinha dos $10, tá? Muito obrigado de coração por tudo. Vamos ao nosso lema para fechar nossa aula com chave de ouro. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, no coração de vocês, muito obrigado. Tenham uma boa noite de segunda-feira, bom descanso e abençoada semana. Vejo vocês próxima segunda, 21 de outubro, permitindo o Senhor nosso Deus. E você desejando, vai lá no link dentro de 1 hora e revisa a nossa aula lá no nosso link pelo canal do YouTube. Muito obrigado. Deus os abençoe no poderoso nome de Jesus, a paz do Senhor. Muito obrigado. Ai, Senhor.